Segundo ano, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos aprender sobre a subtração de reagrupamento. Vamos iniciar relembrando o que nós já aprendemos sobre subtração. Lembram que aula passada nós aprendemos os nomes dos termos da subtração? Então nós sabemos que os números que vêm em cima nós chamamos de minuendo. Os que vêm abaixo nós chamamos de subtraindo. Esses são os fatores da subtração. Abaixo do traço, nós temos o resto ou a diferença, que é o resultado da conta. Lembrando que o sinal da subtração é esse tracinho de menos. Não pode esquecer. Então, os nomes dos termos da subtração nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Quando a tia pede para vocês separarem no quadro valor de lugar, é como está na tela, né? Lembro que vocês fizeram várias continhas, vocês exercitaram fazendo as contas separando no quadro valor de lugar. Então, nós temos o D representando a dezena e o U representando a unidade. Reparem que 89 menos 72, o 8, ele ficou na casa da dezena. Por quê? Porque ele corresponde a 80 unidades, então são 8 dezenas. E o 9 ficou na casa da unidade porque ele representa 9 unidades. O 7 ficou na casa da dezena, porque ele corresponde a 7 dezenas, que é 70 unidades. E o 2 ficou na casa da unidade, certo? Porque são 2 unidades. E aí nós começamos sempre a responder pela casa da unidade. Nós temos o 9 e vamos tirar 2 dele. O resultado é igual a 7. Nós temos o 8 e vamos tirar 7. O resultado é igual a 1. Então, 89 menos 72, o resultado é 17. Aqui nós temos outra continha. Prestando atenção que agora nós temos aí a letra C no quadro valor de lugar. Quando apareceu o C, é porque ele está representando a casa da centena. Mas nessa subtração, nós não usamos a casa da centena, porque nós só temos o número 64 menos 23, certo? E aí a gente só vai usar a casa da dezena e a casa da unidade. Para responder, nós começamos da casa da unidade. Eu tenho 4 e vou tirar 3. Vai sobrar 1. Agora eu tenho 6 e vou tirar 2 e vai ficar 4. Então, o resultado é 41. Prestem atenção nesse exemplo. A mãe de José pediu para que ele fosse no mercado comprar 20 laranjas. Só que José não reparou que a sacola rasgou no meio do caminho. E dessas 20 laranjas, 7 caíram na rua. Com quantas laranjas ele chegou em casa? Se ele comprou 20 laranjas e no meio do caminho ele perdeu 7 laranjas. Nós vamos pegar o 20, que era a quantidade de laranjas que ele comprou, e nós vamos tirar 7, que foi a quantidade que ele perdeu. Então, quando nós trabalhamos com a subtração, nós trabalhamos com a ideia de tirar. E aí, quando a gente tirou as 7 laranjas das 20 laranjas que ele tinha, sobraram 13 laranjas. Essa foi uma subtração. Vamos iniciar agora aprendendo como trabalhar a subtração de reagrupamento. Ou seja, nós vamos agora pedir emprestado. Preste atenção no exemplo. Suzana pegou um empréstimo bancário para pagar em 60 parcelas. Se ela já pagou até a parcela 33, quantas parcelas faltam para ela pagar tudo? Das 60 parcelas, nós botamos os 60, né, para montar a continha. Então, o 6 fica na casa da dezena e o 0 na casa da unidade. Abaixo, nós colocamos o 33, que é o número de parcelas que ela já pagou. Então, nós temos o 3 na casa da dezena e o 3 na casa da unidade. Passamos o tracinho e colocamos o sinal de menos. Então, agora nós vamos responder. Então, eu tenho 0 e vou tirar 3 unidades de 0. Eu tenho como fazer isso? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na casa da dezena e vou pegar uma dezena emprestado do 6.
Então, agora eu vou passar esse 1 para a casa da unidade. Reparem que em cima do zero nós temos um 1 pequenininho, certo? Esse 1 ele está representando uma dezena que você pegou emprestado do 6. Então, agora nós não temos mais 0 unidades, nós temos 10 unidades, que é igual a uma dezena que você pegou emprestado da casa da dezena. Então, agora nós temos 10 menos 3. Então, tenho 3 para 10, faltam 7, certo? Então, agora a gente conseguiu fazer. Mas se na casa da dezena era 6 menos 3, lembram que você pegou uma dezena emprestada e emprestou para o zero na casa da unidade? Então, agora nós não temos mais 6 dezenas, nós temos 5 dezenas. Repare que nós temos o 5 pequenininho em cima do 6. Então, a gente vai pegar o 5 que sobrou, 5 dezenas, menos 3, que é igual a 2. Então, 60 menos 33 é igual a 27. Suzana, pagou 33 parcelas e faltam 27 parcelas. Viram como é fácil? A gente vai trabalhar com o pegar emprestado. Então, a gente sempre vai na casa ao lado e vai pedir uma dezena emprestada. E aí, quando a gente empresta, a gente perde aquela dezena. Vamos ver outros exemplos. Aqui, a tia trouxe o mesmo exemplo, só que agora mostrando como o livro de vocês trazem, certo? Nós temos o 60 menos o 33, e aí nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho 0 e não posso tirar 3 de 0. Eu fui na casa da dezena e peguei 10 unidades emprestadas. Repare que nós temos 10 mais, porque são mais 10 unidades. Então, agora eu tenho 10 menos 3, que é igual a 7. E aí, quando a gente vai resolver a casa da dezena, nós não temos mais 6, agora é 5. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Repararam que a diferença é que o livro de vocês, eles traz em unidade. Vocês pegarem unidades emprestadas, 10 mais, certo? Mas é a mesma coisa também se você colocar 1, porque o 1 vai representar 10 unidades. Prestem atenção nesse exemplo. Esse exemplo agora, nós estamos trabalhando com a casa da centena, da dezena e da unidade. Nós temos a continha 645 menos 376. Começando sempre pela ordem das unidades. Então, nós desagrupamos uma dezena em 10 unidades e reagrupamos ela na ordem das unidades. Dessa forma, nós ficamos com 15 unidades e conseguimos realizar a subtração. Por quê? Nós tínhamos a subtração 5 menos 6. Então, a gente não pode tirar 6 de 5, certo? Porque o 6, ele é maior do que o 5. Então, o que foi que a gente fez? Nós fomos na casa da dezena e pedimos ao 4 uma dezena emprestada. Reparem que nós temos aí em vermelho, bem pequenininho, o 1 do lado do 5. Então, agora, nós temos 15 menos 6, que é igual a 9. Aí, nós vamos na casa da dezena e riscamos o 4. Porque se a gente pegou uma dezena emprestada do 4, ele agora é 3, certo? Então, no segundo passo, no segundo exemplo, nós reagrupamos uma dezena e restaram apenas 3 dezenas. Reparem que nós tínhamos 4 e agora nós temos 3. Mas também nós não podemos tirar 7 de 3. Então, o que foi que nós fizemos? Fomos na casa da centena e pegamos uma dezena emprestada. Agora nós temos 13. Então, 7 para 13 é igual a 6. Mas na casa da centena nós não temos mais 6, agora nós temos 5. E no último passo, para resolver essa subtração, nós vamos resolver a casa da centena. Nós tínhamos 5 menos 3 é igual a 2. Então, o resultado de 645 menos 376
é igual a 269. Então, vocês têm que aprender essa ideia, que sempre quando a gente vai pegar um emprestado, aquela casinha perde um número. Então, se era 4, emprestou uma dezena, ficou 3, certo? Aqui outro exemplo. Agora, usando as casas da centena, da dezena e da unidade. Nós temos a conta 640 menos 42. Vamos lá começar a responder pela casa da unidade. Eu tenho 0 e vou tirar 2. Eu tenho como tirar 2 de 0? Não. O que é que eu vou fazer? Vou lá na casa da dezena, na casa do vizinho da unidade e vou pedir uma dezena emprestada. Vou pedir 10 unidades emprestadas. E aí, agora nós não temos mais 0, nós temos 10 unidades. Reparem que o 0 foi riscado na casa da unidade e foi colocado 10 pequenininho. Então, agora sim eu consigo fazer. 10 menos 2 é igual a 8. E aí, nós vamos resolver a casa da dezena. Lembra que nós tínhamos emprestado um 1 para a unidade? Então, agora não é mais 4. Nós riscamos o 4 e colocamos um 3 bem pequenininho, certo? E aí, a gente vai ver. Eu tenho 13 menos 4, que é igual a 9, certo? E aí, vamos responder a última casinha, que é a casa da centena. Lembra que a gente emprestou uma dezena para a casa da dezena? Então, agora nós não temos mais 6 centenas. Nós temos 5 centenas. Então, risca o 6 e coloca o 5 pequenininho. Então, 5 menos 0 é igual a 5. Então, 640 menos 42 é igual a 598. Pegou emprestado, risca e diminui 1 na outra casinha que emprestou, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje.